Deus instituiu um memorial das suas obras maravilhosas, que, lembrando-nos a criação, lembra-nos o seu autor. O dia de repouso é esse memorial. Deus fala dele como sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, versículo 20. A instituição do dia de repouso deve servir de modo especial ao propósito de nos lembrar o Criador e tornar Deus conhecido do homem. Como se dá isso? Pelo fato de que o dia de repouso é uma instituição comemorativa da criação e a criação é obra de Deus. Ao apresentar-se nas Escrituras como verdadeiro Deus, o Senhor fala de si mesmo como Criador. A criação é a grande prova de sua divindade. Como escreveu São Paulo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 20. Apontando a diferença que há entre ele e os falsos deuses imaginários, é certo, mas havia quem neles cresce, o Senhor diz: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, versículos 11 e 12. Aí está, o poder de criar e as obras criadas identificam o verdadeiro Deus. Tendo criado o mundo e o homem em 6 dias, dias literais de 24 horas, Deus erigiu o 7º dia da semana em monumento comemorativo da criação, e meio pelo qual o homem fosse lembrado do seu Criador. Ele o fez por 3 atos distintos relatados em Gênesis 2. Lemos: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora os 3 atos. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Versículos 1 a 3. Ao incluir no Santo Decálogo o mandamento de que o homem santificasse esse dia, Deus relacionou a instituição com a sua obra criadora, dizendo: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. O seu intento de que o dia de repouso por ele estabelecido sirva ao propósito de nos lembrar da criação e dele próprio é feito ainda mais claro nas palavras do nosso texto: dei-vos o dia de repouso como sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Cada vez, pois, que esse dia ocorre, o 7º dia da semana, ele diz ao homem como raça: em 6 dias fez Deus o mundo e o homem. Há no céu um Deus vivo e todo-poderoso. Assim, a instituição do dia de repouso é uma testemunha constante da existência de Deus, uma lembrança de sua grandeza, sua sabedoria e seu amor. Há hoje necessidade de ênfase especial à verdade de que Deus é o Criador. O mundo está sendo avassalado pela teoria da evolução que destrona Deus como Criador do universo e solapa todo o ensino das Escrituras. Incidentemente, a despeito de sua aceitação pela maioria dos cientistas, a evolução continua sendo uma hipótese. Em muitos pontos de grande importância, ela não se harmoniza com os fatos do mundo natural. A esse respeito, afirmou o professor Haroldo Clark, em artigo recente, alguns evolucionistas ridicularizam os criacionistas, chamando-lhes anti-intelectuais. Mas que têm os intelectuais a oferecer no lugar do relatório do Gênesis sobre a criação e o dilúvio? Nada, a não ser especulação, hipótese e teoria. O professor Clark, que é doutor em Ciências Naturais, membro da Associação Americana para o Progresso da Ciência e autor de alguns livros, bem como de numerosos artigos sobre o criacionismo, acrescenta: nenhum só ponto da teoria evolucionista foi provado. E o que se afirma ser uma explicação possível e razoável tem sido explicado igualmente bem, feita cuidadosa análise, pelo modelo da criação. Um claro aspecto da mensagem do céu para o nosso tempo é o convite feito ao homem moderno para adorar o Deus Criador.
O quadro profético da pregação dessa mensagem foi assim descrito por São João. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Notemos, o anjo, que representa mensageiros humanos, proclama o evangelho ao mundo inteiro, anunciando haver chegado a hora do juízo, a hora do julgamento final, e convidando todos para adorar aquele que fez o céu e a terra. Cremos que a voz da profecia é parte dessa pregação final do evangelho, feita no mundo presentemente em cerca de 1000 línguas e dialetos. O dia que lembra o Criador deve ser dedicado ao culto de Deus. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação, ou santa reunião. Levítico 23, versículo 3. A ideia é que o dia seja dedicado a Deus, ao culto do Criador. É o nosso privilégio adorar o Senhor na sua casa, especialmente neste dia. Com efeito, este é o plano do céu. Devemos ir à igreja no dia de repouso e associar-nos a outros no culto do Criador. Nisto temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem lemos, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. São Lucas 4,16. E temos o exemplo de São Paulo. Estando ele em Filipos, na Macedônia, quando foi sábado, relata São Lucas, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos 16, versículo 13. Lembrando o Criador, a instituição do dia de repouso lembra-nos o Salvador, pois a salvação envolve a criação em nós de um novo homem. Como lemos em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só Deus pode fazer isto, só Ele pode salvar. As Escrituras ensinam que o Senhor Jesus Cristo foi o Criador do mundo. Deus Pai criou por intermédio de Deus Filho. No princípio era o Verbo, escreveu São João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. São João 1, versículos 1 a 3. O Verbo divino criou, pois, todas as coisas. Logo após, o apóstolo identifica o Verbo Criador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 14. Cristo foi, pois, quem criou o mundo e o homem em 6 dias. Foi ele quem instituiu o dia de repouso, descansando no primeiro 7º dia da história, bem como santificando e abençoando esse dia. Foi ele que, desde o princípio, deu essa instituição à raça humana. Ele mesmo ensinou: o sábado foi estabelecido por causa do homem. São Marcos 2, 27. E para que fim o deu? Como vimos, para nos lembrar do Criador, do verdadeiro Deus. E para apontar também ao Salvador, como lemos em Ezequiel 20, versículo 12. A todos quantos recebem esse dia como sinal do poder criador e redentor de Cristo, ele será um deleite. Vendo nele Cristo, nele se deleitam. O sábado lhes aponta as obras da criação como testemunho de seu grande poder em redimir. Ao passo que evoca a perdida paz edênica, fala da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza lhe repete o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.